Você já se perguntou como seria sua vida sem as redes sociais por uma semana inteira? Imagine acordar e não pegar o celular pra ver notificações, nem um feed infinito pra você rolar, nem uma mensagem instantânea, só você e o mundo real. Pra tu, isso parece assustador ou libertador? Hoje, passamos em média 2 horas e 31 minutos por dia nas redes sociais. Isso significa que, ao longo de um ano, gastamos quase 40 dias inteiros apenas rolando telas. Mas o que aconteceria se cortássemos esse hábito por 7 dias? O cérebro sentiria abstinência, a produtividade aumentaria, o tédio tomaria conta. Nesse vídeo, vamos explorar o que acontece quando você fica 7 dias sem redes sociais, desde desafios iniciais até os benefícios surpreendentes. Tu vai descobrir como esse experimento pode transformar tua relação com a tecnologia e a tua vida. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdos de produtividade e desenvolvimento pessoal, e também para esse vídeo alcançar mais pessoas. Agora bora pro experimento. O primeiro dia, a síndrome de abstinência digital. A primeira coisa que acontece ao cortar as redes sociais é um impulso automático para desbloquear o teu celular. Sem perceber, tu vai pegar o aparelho e deslizar o dedo. Abre o menu e nada. Aquele feed que normalmente te dava uma boa enxurrada de dopamina sumiu. O cérebro vai sentir falta. Tu vai sentir falta. Estudos mostram que o uso excessivo das redes sociais estimula a liberação de dopamina, o hormônio do prazer, de forma semelhante a jogos de azar, ou até mesmo ao consumo de açúcar e chocolate. Quando tu corta esse estímulo repentinamente, o efeito é parecido com uma leve abstinência, inquietação, ansiedade e uma sensação estranha de vazio. Muitas pessoas relatam que no primeiro dia sentem um desconforto psicológico. Há uma sensação de estar perdendo algo, o famoso FOMO, Fear of Missing Out, o medo de estar por fora do que está acontecendo no mundo digital. Mas essa fase inicial é só o começo. O segundo dia, o cérebro começa a se adaptar. Sem as redes sociais, o choque inicial começa a diminuir. O cérebro, que estava acostumado a receber estímulos constantes, começa a se adaptar à nova realidade. Você pode notar que, apesar da vontade automática de pegar o celular, ela acontece com menos frequência do que no primeiro dia. Um dos principais efeitos notados por quem faz esse experimento é o aumento da consciência sobre o tempo. Sem perder minutos incontáveis no feed, você percebe que os dias parecem mais longos. Pequenos momentos como tomar um café da manhã ou esperar o transporte público, aquele busão lotado, deixam de ser preenchidos por rolagens infinitas e passam a ser momentos de pausa e reflexão na vida. Além disso, estudos indicam que, quando o cérebro reduz o consumo excessivo de dopamina artificialmente induzido pelas redes sociais, começamos a encontrar prazer em atividades simples novamente, como ler um livro, observar o ambiente ao redor ou simplesmente deixar a mente vagar. Se tornam experiências mais ricas. Mas ainda há desafios pela frente. A ansiedade pode persistir em momentos de tédio e a tentação de voltar ao digital continua forte. O segundo dia é um período de transição, onde o cérebro começa a perceber que é possível viver sem a enxurradas de estímulos virtuais. No terceiro dia, algo interessante acontece. Seu nível de concentração melhora consideravelmente, sem interrupções constantes das notificações ou a tentação de checar as redes sociais. Tua mente entra em um estado mais profundo de foco. Pesquisas mostram que leva em média 23 minutos para recuperar o foco após uma distração. Ou seja, cada vez que você pega o celular para dar aquela olhadinha, perde quase meia hora de produtividade. Sem as redes sociais, essa dinâmica muda completamente. Nesse dia, muitas pessoas percebem que conseguem realizar tarefas com muito mais rapidez e qualidade, seja estudar, trabalhar ou até mesmo praticar um hobby. Tudo se torna mais fluido e menos fragmentado. Outro efeito positivo é a redução do estresse. Estudos indicam que o excesso de informação e estímulos digitais sobrecarrega o teu cérebro, aumentando a fadiga mental. Como menos distrações, você se sente mais calmo e presente no momento. Ainda assim, a vontade de pegar o celular pode surgir nos momentos de pausa, mas agora ela já não é tão intensa quanto nos primeiros dias. Teu cérebro vai começar a se reprogramar para um novo padrão de comportamento. Ao chegar no quarto dia, muitas pessoas relatam o sentimento peculiar, a sensação de estar desconectado do mundo, sem fluxo constante de atualizações, notícias e interações digitais. Surge a percepção de que algo está faltando. Esse efeito pode ser tanto positivo quanto negativo. Por um lado, a mente se sente mais leve, menos sobrecarregada por informações desnecessárias. Por outro lado, pode surgir uma inquietação ao perceber que a sociedade está cada vez mais dependente das redes sociais para a comunicação e a informação. Aqui entra um aprendizado valioso para a tua vida. Será que estamos realmente conectados quando estamos nas redes sociais ou apenas distraídos? Esse é um momento de reflexão profunda. Você começa a perceber quais interações realmente importam e quais são apenas ruído. Muitas pessoas sentem vontade de conversar, mas pessoalmente, ligar para amigos ou se reconectar com familiares. Além disso, pesquisas indicam que o consumo excessivo de redes sociais pode aumentar os níveis de ansiedade e solidão, pois frequentemente nos comparamos com vidas aparentemente perfeitas, postadas por outras pessoas. Sem essa influência constante na tua vida, você começa a se sentir mais presente e satisfeito com a sua própria realidade. O quarto dia é um ponto de virada. Você percebe que a desconexão não significa o isolamento, mas sim uma oportunidade para tu se conectar de forma mais genuína com o mundo ao teu redor. No quinto dia, um dos efeitos mais positivos começa a se destacar. A qualidade do sono melhora significativamente. Sem exposição constante à luz azul das telas e a redução
função de estimulação mental antes de dormir. O corpo consegue relaxar mais naturalmente. Estudos mostram que o uso excessivo de dispositivos eletrônicos antes de dormir suprime a produção de melatonina, o hormônio responsável pelo sono. Sem redes sociais, muitas pessoas relatam adormecer mais rápido e ter um sono mais profundo e restaurador. Além disso, sem a carga de informações excessivas e comparações constantes, a mente entra em um estado mais tranquilo. Isso contribui para uma sensação geral de bem-estar e relaxamento, reduzindo os níveis de estresse e ansiedade. O quinto dia nos traz uma percepção importante. Sem as redes sociais, a mente e o corpo começam a funcionar em um ritmo mais natural, favorecendo um estilo de vida mais equilibrado e saudável. No sexto dia, sem as redes sociais, consumindo horas do dia, muitas pessoas percebem que finalmente têm tempo para atividades que antes eram deixadas de lado, como ler um livro, desenhar, aprender um instrumento novo ou praticar esporte. O sexto dia traz consigo um redescobrimento dos prazeres analógicos da vida. A ausência das redes sociais permite que a criatividade floresça sem estímulos constantes e distrações digitais. O cérebro se sente mais livre para explorar ideias e desenvolver habilidades que antes eram consideradas não tão importantes. Esse dia reforça uma ideia essencial: há muito mais na vida além das telas. Chegamos ao sétimo dia e o último dia sem redes sociais. Nesse ponto, algo muito interessante acontece. Você começa a sentir que não precisa mais das telas como antes. A compulsão por checar notificações desaparece, a mente se sente mais tranquila e tu percebe o quão dependente era esse hábito na tua vida. Muitas pessoas relatam que, ao longo do experimento, descobriram novas formas de aproveitar o tempo, aprofundaram relacionamentos e ganharam mais consciência sobre os seus próprios pensamentos e emoções. A ausência do estímulo constante das redes sociais permite um nível de clareza mental que antes parecia inacessível. Mas a grande pergunta é: o que fazer agora? Esse experimento não significa que você deva abandonar as redes sociais para sempre, mas sim aprender a usá-las de forma mais consciente e equilibrada. Algumas reflexões importantes surgem. Vale a pena gastar tanto tempo rolando feeds infinitos? Quais hábitos saudáveis adquiridos durante essa semana podem ser mantidos? Como garantir que as redes sociais sejam ferramentas e não distrações que controlam tua rotina? Agora, tu tem uma escolha. Você pode voltar a usar excessivamente as redes sociais ou aplicar os aprendizados desse desafio para ter uma vida mais equilibrada. Talvez o momento seja de definir horários para acessar as redes sociais, silenciar notificações desnecessárias ou investir mais tempo em atividades offline. Independente da tua decisão, uma coisa é certa: 7 dias sem redes sociais são suficientes para mudar tua perspectiva sobre o tempo, a produtividade e como você se relaciona com o mundo ao seu redor. Me diz aí nos comentários se tu vai tentar aplicar esse desafio na tua vida e se testou, me diz como foi. Muito obrigado por assistir até aqui e assistir esse vídeo aqui também.